Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial do projeto do foguete em Solid Edge. E nesse tutorial nós vamos fazer a montagem do foguete. Já desenhamos todas as peças e vamos iniciar a montagem especificamente agora, ok? Então, para iniciar, existem várias formas, tá? Vamos iniciar criando um novo documento ISO Assembly. Uma vez aberto o documento ISO Assembly, percebam que não vai ter nenhuma peça, né? Não vai ter nada aqui na árvore de construção. Para você começar a inserir peças aqui na montagem, vamos vir aqui na aba do ladinho aqui, ó, esse ícone Part Library. Vamos clicar aqui, vamos atarrachar aqui na área de trabalho, tá? Então você clicando nessa tarraxinha ele fica preso. Vamos buscar aqui a pasta do projeto que nós estávamos guardando as peças, ok? A gente criou as peças numa certa ordem, né? Então a gente fez aqui peça 1, peça 2, peça 3 e basicamente essa é a ordem que a gente vai trazê-las para montagem. Então vamos clicar aqui sobre a peça 1 e vamos arrastá-la para dentro do ambiente da montagem. A primeira peça que a gente traz para montagem, ela fica fixada. Ela usa um tipo de fixação que é chamada de grout. Então ela vai ser presa, ela vai ficar totalmente definida. Percebam aqui pelo íconezinho amarelo que ela vem com um símbolo azul aqui em cima, que é igual a esse carinha aqui, ó. Grout, significa que ela está presa. Por isso que é importante, quando você vai criar a peça base de uma montagem, você criar ela já com os planos corretos, para você não ter que ficar depois aqui virando a peça para posicioná-la, tá? Isso é uma forma que eu utilizo, tá? Mas nada impede também de você deletar esse tipo de fixação aqui e posicionar a peça, tá? É só para facilitar. Então percebam que a primeira peça ela já vem presa, ela é a base da montagem, e se você depois mexer nessa peça ou deletá-la ou excluí-la de alguma forma, tirar as suas relações, toda a montagem vai ficar solta no ambiente de trabalho. E não é interessante porque qualquer alteração que você fizer, você pode perder a sua montagem. A segunda peça que nós vamos trazer para a montagem é a peça 2. Vamos clicar e arrastar para dentro do ambiente de montagem. Percebam que quando eu trago a segunda peça, ela com o íconezinho amarelo dela aqui tem duas aspas indicando que ela está solta, tá? Então essa peça ela está solta em relação à montagem e nós precisamos prendê-la. Quando a peça ela vem para a montagem, ela vem já transparente e ativa para seleção, ou seja, eu vou selecioná-la, que é as faces que eu quero fixar, né? Eu quero prender uma na outra, fazer as relações de fixação, e ela já está ativa. Se por algum motivo eu clicar ESC e ela ficar sem transparência, indica que ela não está pronta para me fazer a fixação. O que eu preciso fazer? Eu preciso então clicar sobre a peça e ou vir aqui, né, nesse ícone de Assembly, ou simplesmente clicar aqui sobre esse ícone de editar definição. Então eu vou clicar sobre esse item, né, clico sobre a peça, clico nesse ícone e ela fica de novo transparente e eu posso fazer a sua fixação. Existem várias formas de conectar as peças. A mais usual, né, o que você vai usar com mais constância, é essa Flash Fit. Flash Fit ela pega os itens mais próximos. Por exemplo, se eu clicar aqui nesse cilindro, depois ele já vai me dar uma relação de concentricidade. Então depois eu vou ter que clicar num outro cilindro. Se eu clicar numa face, eu já vou ter que clicar numa outra face para deixá-lo paralelo, tá? Então vamos deixar aqui em Flat Fit, vamos clicar aqui nessa face inferior da peça, vamos movimentar e vamos trazer aqui e vamos clicar sobre essa face da peça, ok? Da base. Então o que aconteceu? Eu deixei conectado, né, colado essa face inferior com a face aqui de cima da base, ok? Bom, agora eu preciso fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil a visualização, eu vou dar um ESC aqui, tirei a transparência da peça
só para mostrar o seguinte para vocês. Então eu quero que essa parte furada lisa fique para dentro da base, tá? Então como que eu vou fazer isso? Vou clicar sobre a peça, vou clicar aqui em Edit Definition. Estão vendo esse furo lá interno, né? Eu vou ter que colocá-lo, esse primeiro, conectado a esse. Como que eu faço isso? Difícil de pegar ele daqui de fora, então segure o mouse um pouco, sem clicar nenhuma face. Vai aparecer esse mousezinho do lado, você clica com direito e ele vai te dar uma opção de selecionar outras superfícies. Eu vou selecionar esse cilindro interno do furo 3, tá? Feito isso, eu vou posicioná-lo concêntrico a esse. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Coloco o mouse sobre o furo, ele está lá internamente. Vou esperar aparecer o mousezinho do lado e vou selecionar novamente agora o furo cilindro 2. E vou selecionar esse furo aqui. A peça se posicionou com a rosca para fora, ela está com a face encostada e está na posição que eu queria. Essa peça está posicionada na montagem. Percebam que o íconezinho dela aqui, ó, mudou. Em vez daquelas aspinhas não tem mais e ela está com um quadradinho, né, um paralelepípedo aqui, sem aquelas aspas, indicando que ele está totalmente definido. Vamos trazer agora para, clicar aqui em cima de ESC, né? E vamos trazer aqui para dentro da montagem a peça 3, que é uma peça semelhante à peça 2. A peça 3 ela não tem posicionamento, não sei se vocês se recordam, mas os furos são centralizados. Essa aqui, a 2, ela tinha um furo deslocado, furo de fixação deslocado, tá? Já na peça 3 a gente não tem esse problema. Então vamos simplesmente fazer o seguinte, ó. Vamos olhar aqui por baixo, vamos selecionar esse furo e vamos selecionar esse furo. Olha só como que a peça ficou meio torta. Então vamos fazer o mesmo procedimento para selecionar o furo interno lá da peça. Segure o mouse sobre a peça um instante, vai aparecer um mousezinho, você seleciona a superfície que você precisa e depois seleciona o furo da base. Então a peça ficou alinhada, os dois furos. Porém, ó, se eu clicar aqui e arrastar o mouse, olha só, ela está solta nesse sentido. Quando eu fiz isso, eu selecionei uma face. Se eu clicar novamente, ele vai querer fixar essa face que eu selecionei com a face que eu vou selecionar da base. Não é isso que eu quero, então eu clico com o botão direito do mouse, desselecionei a peça. Mas percebam que a caixa, esse menu pop-up aqui, ele não se fechou. Por quê? Porque eu simplesmente fiz a desseleção da superfície que eu havia selecionado. Então eu quero selecionar a superfície inferior. Ó, percebam que ela se ilumina ali. Selecionei a superfície inferior da peça 3 e vou selecionar essa face da peça da base, ok? Então a peça também ficou totalmente fixada, totalmente definida aqui as suas dimensões na montagem. Feito isso, vamos trazer a peça 4 para dentro da montagem. A peça 4 ela tem que ser colocada de forma que esses furos fiquem alinhados com esses, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar esse furo e vamos selecionar esse furo. Feito isso, a peça está alinhada nesse sentido, né? Então ela está concêntrica com o furo. Se eu clicar e arrastar para lá e para cá, ela não sai do alinhamento dos furos. Olha lá, percebam que uma das faces ficou selecionada. Eu vou clicar com direito para desselecionar essa face e vou posicionar essa peça exatamente no centro entre essas duas. Como que eu faço isso? Eu mudo o tipo de seleção. Então vamos vir aqui, ó, o tipo de fixação. Vamos clicar nesse ícone e vamos selecionar Center Plane. Nessa caixa de diálogo vamos escolher aqui Double. Vamos clicar nessa face, virar a peça, selecionar essa face. Vamos selecionar essa face e essa face. Percebam que automaticamente a peça vai ser dividida entre essas duas peças. Ou seja, eu selecionei essa face e a face oposta e selecionei essa face e a face oposta. E nesse intervalo de espaço, a peça ficou exatamente dividida, posicionada entre elas. Agora é o seguinte, o que acontece é que essa peça, esses furos aqui, esse rebaixo, ele precisa estar do lado oposto, ele precisa estar para cá. Como que eu faço para que isso aqui vá para lá?
Vamos clicar aqui em ESC, vamos selecionar a peça e percebam que ela aqui na árvore ela está com aquelas pinhas, quer dizer que ela não está totalmente posicionada ainda. Só tenho duas relações e não está fazendo com que a peça fique presa, ela tem algum movimento ainda, né? Então se eu clicar aqui ó, e movimentar, ó, ela tem esse movimento de rotação. E eu quero fazer com que esse rebaixo vá para o outro lado. Como que eu faço isso? Clico sobre a peça 4, vou ver aqui nessa primeira relação que eu coloquei, e com o botão direito do mouse vou clicar em Flip. Percebam que cada vez que eu clico em Flip, muda-se a posição da peça, ou seja, ele muda a posição no seu eixo. Eu quero que o rebaixo fique para trás, então dessa forma aqui está ok. Clico com o botão esquerdo fora da peça, qualquer posição. E agora eu vou acrescentar uma nova relação nessa peça, que é uma relação de ângulo. Então eu vou clicar na peça com o botão esquerdo, vou clicar em Edit Definition, vou vir aqui no tipo de fixação e vou escolher Angle. Uma vez que eu escolhi Angle, vou escolher essa face, vou escolher essa face com o botão esquerdo do mouse e vou escolher esse eixo de rotação. Percebam que foi acrescentado aqui ó, nas suas relações. Quando eu clico na peça eu consigo ver aqui as relações, né, que tem de fixação da peça na montagem, que foi acrescentado uma aqui que é angular, que está medindo dessa face para cá 59,76 graus. Eu vou preencher aqui com 90 graus. Olha só, a peça está totalmente levantada aqui, está a 90 graus em relação a essa face. Mas se você colocar aqui numa vista ortogonal, você consegue visualizar isso bem melhor. E ela está totalmente definida na montagem. Se eu quiser um ângulo mais aberto, eu coloco aqui 120. Se eu quiser um ângulo mais fechado, eu coloco aqui 60. Eu posso então alterar o posicionamento dessa peça pela relação de fixação na montagem, ok? Vamos deixar aqui, vamos clicar aqui na peça 4. Vamos vir aqui na relação de ângulos e vamos digitar 90 graus. Vamos deixar ela ortogonal. Feito isso, vamos trazer para a montagem a peça 5. A peça 5 é o suporte horizontal, trazendo ela para cá. Ela vai ter que ficar com esse furo alinhado com esse furo. Olha só, trouxe ela para cá. Não esqueçam de quando você clicar e arrastar, clicar com o botão direito do mouse para você poder desselecionar a face, ok? Bom, então o furo que eu escolhi foi esse, alinhei com esse. Agora eu vou pegar o outro furo e vou alinhar com esse. A peça já vai ficar horizontal. Agora eu vou fazer com que essa face encoste aqui. O que eu faço? Seleciono essa face e seleciono também essa face. As duas vão ficar conectadas. Se eu quisesse dar uma distância dessa face para essa, era só preencher aqui o valor. Mas não é o caso. Então, feito isso, clique com o botão de ESC, eu tenho as peças 1, 2, 3, 4 e 5 montadas. Vou trazer para esse ambiente agora então a peça 6, que é o foguete. O foguete ele tem duas relações simplesmente, que é esse diâmetro com esse diâmetro. Perceba que ele ficou de ponta cabeça. Clique aqui em Flip, ele já dá um pulo, né, já fica na posição correta. Agora ele tem um furo aqui, ó. Esse furo, clico nele e deixo ele concêntrico com esse furo aqui. Olha só, percebam que só com apenas duas relações o foguete já ficou totalmente definido na montagem. Então o foguete está posicionado. Bom, agora eu vou trazer então a peça 7. A peça 7 é a base de apoio aqui do foguete. Então vamos clicar, trazer para dentro da montagem. Selecione o cilindro como primeiro ponto e depois clique nesse furinho mais externo aqui, clique nessa face e selecione essa face da peça. E aí essas duas relações já são suficientes para deixá-lo na posição correta. Porém, você perceba que ele fica aqui com aquelas aspinhas indicando que ele está solto, e o que ele pode fazer é girar aqui no seu próprio eixo. Isso não tem problema, então está totalmente posicionado. Clique ESC. Agora eu poderia trazer mais 3 peças dessa, porém eu vou usar um outro recurso, que é o recurso de pattern ou padrão.
Lembra que eu construí esses furos aqui mais externos usando o padrão. Toda vez que eu crio uma extrusão, aliás, um recurso que eu uso o padrão, na montagem eu posso reutilizá-lo para reposicionar alguma peça. E é o caso. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essa peça num padrão para ocupar esses espaços. Então clique aqui em padrão, pattern, selecione essa patinha do foguete, aceite, selecione a peça base. Uma vez que você selecionou a peça base, ele vai te perguntar qual que é o filter que você quer usar como padrão. Eu vou vir aqui sobre esse furo, vou clicar e vou clicar no furo base, que é esse, e vou clicar em finish. Percebam que as peças foram copiadas para os outros furos que foram feitos com recurso de padrão lá no ambiente de peça. Feito isso, está posicionadas as sapatinhas. Eu vou começar a trazer para a montagem agora os pinos e parafusos. Vamos trazer aqui peça 8. A peça 8 é aquela porca, né? Então vamos clicar, trazer e arrastar para dentro da montagem. A peça 8 ela vai ficar posicionada com essa face aqui encostada nessa. Então vamos selecionar essa face e vamos selecionar essa face aqui da peça 2. Feito isso, vamos alinhar o diâmetro dessa peça com o diâmetro da rosca aqui. Então selecione aqui o diâmetro interno e o diâmetro interno aqui. E só para a gente deixar alinhado, vamos selecionar Flash Fit mesmo. Vamos selecionar essa face e vamos selecionar essa face. Percebam que ele já, clicando aqui, você percebe que ele já deixou alinhado e ele deixou uma medida aqui, que é a medida que ele observou que existe dessa face para essa. Ok? Então essa peça está totalmente definida. Vamos trazer aqui a peça 9. A peça 9 é um parafuso de fenda que vai internamente nessa rosca. Então vamos clicar, arrastar para dentro do ambiente de peça. Vamos selecionar esse diâmetro e essa face e essa. E vamos dar uma dimensão, uma distância dessa face para fora de 3 milímetros. Olha, percebam que ele entrou para dentro da peça. Eu quero ao contrário, né? Vou vir aqui em 3 milímetros, em vez de 3, eu vou deixar com menos 3. E aí ele fica para fora aqui da peça. Vou alinhar essa fenda só para efeito estético, clicar aqui na parte interna da fenda e clicar nessa face para ela ficar alinhada. Feito isso, está posicionado ali o meu parafusinho. Vou trazer a peça 10 para dentro da montagem. Peça 10, eu vou clicar e arrastar. Essa parte maior vai ter que ficar dentro do suporte vertical, que é essa peça aqui, e a parte menor vai ter que coincidir com o diâmetro interno do bancal. Como que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente, para facilitar, eu vou esconder aqui a peça 2, ok? Escondi ela aqui na árvore. Vou selecionar o diâmetro externo do diâmetro maior desse eixo da peça 10 e vou selecionar o diâmetro dessa peça suporte vertical. Vamos fazer com que essa superfície aqui, o topo do pino, fique uma dimensão afastada dessa face. Vamos colocar 6 milímetros. Então vamos clicar aqui nessa face, vamos clicar nessa face. Olha só, ficaram alinhadas. Eu venho aqui e digito 6. Ele entrou para dentro da peça ao invés de sair, então eu venho aqui e coloco menos 6. A gente pode vir um pouquinho mais, vamos colocar menos 7 milímetros. Percebam que a parte cônica inicia aqui, se você olhar de lateral fica bem alinhado, tá? Então 7 milímetros para fora essa face dessa aqui, ok? Então feito isso, a nossa peça está montada, a peça 10. Ela não precisa ficar totalmente definida, porque é uma peça cilíndrica. O único movimento que ela está tendo agora aqui é o movimento de rotação. Posso voltar aqui a peça 2. Olha só, durante a montagem você começa a perceber alguns tipos de problemas que existem nas peças, tá? Assim que eu terminar a montagem, eu vou falar dessa interferência que está dando aqui, ó, dessa pecinha que foi propositalmente colocada para a gente analisar aqui a parte de inspeção por interferência, tá? Então percebam que você consegue ir visualizando essas interferências conforme você vai montando, tá?
Bom, colocamos a peça 10, agora vamos colocar aqui a peça 11. A peça 11, ela é um parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno. Esse cara vai aqui, ó. E se vocês se recordam, nós fizemos essa peça usando o método de variáveis e adjustment part. Então, quando eu clicar aqui na peça 11 e arrastá-la para dentro do ambiente de montagem, ele vai me perguntar se eu quero trazer essa peça como uma peça rígida ou se eu quero trazer como uma peça ajustável. Eu vou deixar esse item selecionado e vou dar OK. Ele vai perguntar para mim qual que é os valores que eu preciso para o comprimento e para o diâmetro, tá? O valor do comprimento, eu vou vir aqui, ó, e vou preencher o valor. O valor desse comprimento é de 1,5. Vamos colocar aqui 1,5 polegadas, 38 milímetros. Então eu coloquei aqui 38 milímetros para o valor do... E o diâmetro eu vou colocar de 1/4. Para a rosca de 1/4 que nós queríamos, né? E eu vou colocar 6,35 milímetros e vou dar OK. Percebam que o parafuso ele vai automaticamente se ajustar às dimensões que eu coloquei, porque ele foi feito para isso mesmo. Ele foi feito para se tornar uma peça ajustável. E isso a gente pode alterar a qualquer momento aqui dentro da montagem. Então o parafuso estando com as dimensões que a gente precisa, que é de 1,5 por 1/4, eu vou posicioná-lo normalmente como uma peça comum. Então eu vou clicar aqui no diâmetro, vou clicar aqui no diâmetro dessa peça. Percebam que a cabeça dele foi lá para trás, eu quero que ela fique para esse lado. Clico em flip, ele automaticamente troca a peça de posição. Vou selecionar essa face inferior aqui da cabeça do parafuso e vou selecionar essa face interna aqui do rebaixo. Então a peça ficou posicionada. Para o parafuso é só essas duas relações. Se você preferir dar uma olhada, esconda aqui a base, olhe aqui por baixo e percebam que o parafuso está exatamente próximo do centro do furo do foguete, a parte inferior. É exatamente isso que eu quero. Então está OK o comprimento, está OK também o diâmetro. Vamos inserir aqui a peça 12. A peça 12, vou trazê-la aqui para dentro. É um pino, né? Vamos só dar uma confirmada aqui no diâmetro. Um pino de 4 milímetros. Olha só como que eu fiz isso, né? Vim aqui em Inspect, escolhi a ferramenta Incur Element e selecionei a face. E aí ele me dá uma caixinha de diálogo com as dimensões. É um diâmetro de 4 milímetros. É o pino que vai aqui. Então vamos clicar aqui no diâmetro e vamos clicar no diâmetro da peça, do furo que foi executado, ok? Vamos vir aqui, vamos selecionar essa face aqui do topo do pino e vamos selecionar a face do suporte vertical. Percebam que o pino está posicionado. Para o pino é só isso. Agora eu preciso copiá-lo para cá. Como que eu faço para copiá-lo para cá? Quando nós construímos essa peça suporte vertical, ela também foi construída com padrão. Então esse furo é padrão desse. Então o que eu faço? Venho aqui em Home, escolho a ferramenta Pattern, seleciono o pino, que é o elemento que eu quero copiar, aceito, pode ser com o botão direito, escolho o suporte vertical, passo o mouse sobre a filter e seleciono a filter furo e escolho da onde vai partir o padrão, que é esse, e finish. O pino já foi copiado. Bom, agora está faltando mais dois parafusos, que é o parafuso de cabeça escariada, né? E o parafuso de cabeça cilíndrica, parafuso de fenda de cabeça cilíndrica que vai prender a sapata aqui. E falta o pino também. Vamos trazer então a peça 13 para dentro do ambiente de montagem. É o pino de 5 mm que vai ser colocado nesse ponto. Vamos selecionar o corpo dele e o furo, ele ficou concêntrico aqui. Então o corpo do pino está concêntrico com o furo do mancal. Só que tem uma coisa, o pino ele tem um chanfro que está apontando para fora. Eu quero que esse chanfro aponte para dentro. Como que eu faço? Clico em flip. Automaticamente o pino ele muda de posição e fica apontando para dentro. Agora eu quero que esse pino entre até um certo ponto aqui dentro da minha peça. Vamos clicar com o direito para desselecionar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou selecionar essa ponta do pino, vou selecionar essa face. O pino vai ficar alinhado aqui, face com face. E eu quero que ele entre para dentro da peça 10 mm. Então eu vou digitar aqui na caixa de diálogo 10 mm. Só que 10 mm ele foi para trás. Eu vou vir aqui e vou digitar menos 10. Ele entrou 10.
eu quero que ele entre um pouco mais, então eu vou colocar menos 15. Percebam que ele entrou um certo valor e ficou aqui para fora um pouquinho ainda. Eu quero que ele vá mais um pouco, com menos 16. Ok? Olha lá, ele ficou bem próximo da tangência, tá? Então tá ok, clique ESC para sair do comando. Está posicionado aqui o pino de 5 mm. Vamos posicionar então os parafusos na parte inferior. Para posicionar os parafusos, vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui, peça 14. Peça 14 é o parafuso escariado que vai ocupar esses espaços. Então, cliquei, arrastei para dentro da montagem. Automaticamente ele me pergunta se eu quero trazê-lo como peça ajustável ou como peça rígida. Quero como peça ajustável. Vou dar OK. E ele vai me perguntar as dimensões. Eu vou colocar aqui para o comprimento, eu vou colocar 15 mm. E para o diâmetro nominal, eu vou colocar 5 mm. É o M5. Vamos dar OK. Ele dá uma notícia aqui que foi usado um critério para colocar o pino, parafuso. E o parafuso está aqui, M5 por 15. E vou posicioná-lo normalmente. Vamos vir aqui, selecione o diâmetro do furo. Ele ficou invertido, ele ficou apontando para cima. Como que eu resolvo? Flip. Ele vem para baixo. Eu quero que essa face fique alinhada a essa. Então venho aqui, seleciono essa face, posicionado aqui o meu parafuso. Se eu quiser deixar a fenda alinhada, é só clicar numa parte plana da fenda e clicar numa parte plana aqui da nossa base. Ok? Feito isso, eu posso já copiar esse parafuso para os demais furos. Como que eu faço isso? Clico em ESC. Como esses furos foram criados com padrão, mesmo procedimento. Clico aqui em Pattern, seleciono o parafuso, aceito, seleciono a peça onde foi criado o padrão, aceito, seleciono a Filter e seleciono o ponto de partida e dou Finish. Feito isso, os parafusos foram copiados aqui para os demais furos. Então não preciso posicionar peça por peça aqui em cada furo. Quando eu crio um pattern, né, um padrão dentro da montagem, ele me cria esses grupos aqui de montagem que tem um símbolo um pouquinho diferente. Esse símbolo significa padrão. Então tudo que tiver dentro de padrão está colocado aqui como pattern. Eu posso alterar o nome desses grupos para ficar mais fácil de localizar. Por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito, rename, e vou colocar sapatas. Esse de baixo, vou renomear menos 4. E esse aqui vou renomear para fenda 5. Então fica fácil de localizar depois aqui na hora de fazer alguma alteração. Vou colocar mais um parafuso de fenda aqui, que é o parafuso 15, ok? Que também foi criado por Adjustment Parts. Clico, arrasto ele para dentro da montagem. Mesma pergunta, ok. O comprimento dele eu também quero com 15. O diâmetro nominal dele eu quero com 6. Esse é um M6 e dou OK. Parafuso posicionado, venho aqui, clico no corpo, clico no diâmetro, ficou na posição errada, dou um flip, ele muda de posição. E para posicioná-lo aqui dentro da sapata, né, eu vou selecionar essa face inferior aqui do parafuso, vou dar uma viradinha e vou selecionar esse fundo aqui do rebaixo. Ok? Mesma coisa, se eu quiser deixar a fenda alinhada, clico aqui numa parte plana da fenda, clico numa parte plana da nossa peça base. Feito isso, o parafuso de fenda aqui, esse cara está posicionado e a gente precisa copiá-lo para os demais furos. Como que eu faço isso? Venho aqui em Pattern, seleciono o parafuso, aceito, seleciono a peça onde estão criados os recursos com Pattern, aceito, seleciono a Filter, seleciono o ponto de partida. Feito isso, os parafusos são copiados. Percebam que aqui a montagem praticamente já está definida, já está pronta, tá? Vamos só dar uma cor aqui para cada item. Por exemplo, parafuso, cabeça cilíndrica, vamos vir aqui em View, vamos colocar preto, todas as ocorrências.
Vamos selecionar esse parafuso de fenda cabeça escariada, vamos selecionar, vamos colocar aqui Gold, todas as ocorrências, ficou meio cor de ouro ali. Os pinos eu vou colocar verde, green, é mais fácil de visualizar, tá? Esses pinos aqui eu vou colocar green também, verde. Esse parafuso aqui de cima também eu vou colocar preto para dar um contraste, ok? Essa porca aqui, vamos selecionar e vamos colocar preto. Esse parafusinho aqui vamos colocar o vermelho, clique, vá nesse quadrinho, né, e mude a cor. Aqui as sapatinhas, eu vou escolher aqui alumínio, todas as ocorrências. E as demais peças, essa, segurando o Ctrl, primeira peça que você seleciona uma peça, segure Ctrl, selecione outra, e aí você pode clicar nas demais que você quer selecionar. Então, com elas todas selecionadas, aqui você vem, clica nesse quadrinho, vamos escolher Steel, aço, com o ESC, você sai do comando. Então, e uma corzinha aqui só para ficar mais bonita a peça, né? E agora a gente pode começar a fazer as verificações de interferências, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Aqui, essa peça, quando a gente criou ela tem um deslocamento, né? Então, vamos abri-la aqui, ó. Clique com o botão esquerdo sobre ela, Edit Part in Place, e aí vocês vão perceber que quando a gente clicar aqui, ó, sobre esse furo 2 e selecionar Dynamic Edit, ele tem um deslocamento, ele tem 8 milímetros daqui para cá. A peça tem 15, então o restante é de 7 milímetros, ou seja, esses 8 milímetros é dessa superfície para cá, que nós fizemos invertido. Eu fiz isso propositalmente. Vamos voltar aqui na montagem, tá? E vamos verificar essa interferência. Vamos verificar se existe alguma interferência na peça. Vamos vir aqui, ó, Inspect, vamos selecionar Check Interference, vamos selecionar essa peça, vamos aceitar, e vamos selecionar essa peça aqui com o suporte vertical, vamos aceitar. Olha só, ele vai me mostrar aqui em laranja o que está acontecendo, onde tem interferência. Tem interferência nesse ponto. Se eu quiser fazer uma checagem mais ampla, posso vir aqui, clicar em Check Interference, seleciono uma peça qualquer, aceito, seleciono todas as outras, aceito, e ele vai me mostrar um ponto de interferência aqui. Se eu vir aqui em opções, eu posso pedir para ele não me mostrar interferências, por exemplo, com parafusos, ignorar roscas, né, de interferência entre furos. Vamos colocar aqui. Ele me fala que não tem interferência. Antes ele me falava que sim. Então eu vim aqui, pedi para ele ignorar roscas interferindo com furos, tá? Outra coisa, vamos verificar peça por peça. Clico aqui, check, seleciono essa, aceito e seleciono as demais. Não tem interferência. Eu venho aqui, seleciono essa, aceito, seleciono as demais. E aí ele me mostra os pontos de interferência, tá? Então eu tenho uma interferência grande aqui, que eu não sei o que está acontecendo. E aqui é a interferência exatamente desse probleminha que eu te falei, né, que a gente comentou. Então vamos corrigir primeiro esse problema. Como que eu faço isso? Eu vou abrir essa peça, Open. Aberta a peça, vou esconder aqui os planos e vou entrar aqui no Sketch, né? Clico aqui em Role 2, entro no Sketch dessa peça. Essa medida de 8 milímetros, na verdade, é partindo dessa superfície. Então como que eu faço? Clico aqui nessa cota, deleto, seleciono Smart Dimension, seleciono essa aresta e o centro do furo e digito aqui 8 milímetros. E Close Sketch, Finish, Cancel e fecho a peça. Salvar. Salvei a peça. Automaticamente vem para cá, todas as alterações foram feitas. Percebam que a peça aqui já não tem mais interferência, inclusive tem uma folguinha aqui entre uma peça e outra. Perfeito, era isso que eu queria. Agora está acontecendo mais alguma coisa aqui dentro. Vamos verificar de novo, vamos vir aqui em Inspect, Check Interference. Vamos selecionar essa peça, vamos aceitar, vamos selecionar as demais, vamos aceitar. Percebam que aqui está tendo uma interferência aqui de alguma coisa, tem alguma coisa aqui que não está legal. Vamos
como que eu faço para ver o que tem aqui dentro? Simples, ó. Vem aqui em PMI, seleciona a ferramenta Sections, vamos clicar aqui, ó, nessa face e vamos construir um retângulo que pegue toda a peça. Olha só, pode ser um retângulo que ultrapasse todos os limites da peça. Vamos aceitar. Aqui ele pergunta qual que é o lado que eu quero que corte, se é o lado de fora do retângulo ou o lado de dentro. Quero que ele corte o lado de dentro do retângulo e vou levar ele até o centro aqui dessa minha peça, desse meu parafuso. Olha só, o não preview, finish, cortei a peça. O que está acontecendo aqui, ó? Olha só, tem um pino a mais, olha só, tem um pino aqui e tem um pino aqui, duas peças 13, quando na verdade eu só precisava de uma. Por algum motivo, em algum momento eu inseri duas peças 13 e eu não tinha percebido. O que eu faço então? Vem aqui, como eu descobri a interferência, eu deleto essa peça que está internamente e eu consigo ter uma visão de como que está montada essa peça aqui, ó. Aí que eu consigo ver se eu preciso aumentar, diminuir alguma coisa, se eu preciso mexer em alguma coisa na minha peça. Aqui eu estou vendo que esse pino ele não está encostando aqui, ó, esse parafusinho não está encostando nesse pino. E aí eu posso trazer ele um pouco mais para cá, como? Clicando nele aqui, essa medida de -3 que eu tinha posto, eu vou colocar -2. Olha só, aproximou mais, -1, ficou bem próximo. Era isso que eu queria, olha só, quero que fique próximo aqui para que esse pino não tenha problema de sair aqui para fora da minha peça. Essa ferramenta Section View, ela serve para você ver internamente. Eu posso desabilitá-la ou habilitá-la quando eu precisar e nos pontos onde eu achar mais viável, mais crítico eu fazer essa visualização, tá? Então Section View bastante utilizado para se verificar internamente as peças. Bom, pessoal, eu tinha feito todo esse tutorial achando que eu ia conseguir finalizar em 8 etapas, tá? Eu já tinha feito a peça, toda a montagem, porém eu achei melhor fazer um vídeo com essa montagem separado da criação da folha de detalhamento, para me poder me aprofundar um pouco mais, tá? Eu sei que esse tutorial ainda não foi o suficiente para que vocês saiam trabalhando aí no dia a dia, porém eu queria dar uma boa ideia de como se faz uma montagem usando o Solid Edge. O próximo tutorial, que faz parte ainda do tutorial do foguete, é a criação de uma folha de detalhamento, tá? Então essa montagem está finalizada, é só você vir aqui e salvar, né? Salvar como, salva lá como montagem do foguete. Façam aqueles preenchimentos também que a gente tinha feito anteriormente, tá? E aí o próximo tutorial nós falaremos um pouco sobre a criação de folha de detalhamento. Vou criar uma folha inteira de detalhamento para vocês, inclusive com o logotipo da sua empresa e bem completinha, e vou inserir essa montagem nessa folha de detalhamento e criar a lista de materiais, tá? Então o próximo tutorial aí é bem interessante. Esse foi o tutorial da montagem, a gente finalizou essa montagem. Queria aproveitar e pedir para vocês se inscreverem no canal, dizerem se gostaram, fazerem comentários e dar sugestões aí de vídeos para que a gente possa trabalhar um pouco mais aí para ajudá-los no seu dia a dia. Também eu queria aproveitar para dizer a vocês o seguinte: se alguém tiver interessado em um curso personalizado do Solid Edge, me liguem, ou me mandem um e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui na descrição desse vídeo, e mandem um e-mail, a gente vai conversar e a gente pode acertar aí um treinamento online ao vivo, ou seja, bem personalizado para vocês que querem aprender aí o Solid Edge. Estou também trabalhando em cima de um DVD tutorial para construção de moldes para plástico, tá? Então em breve eu vou lançar. Quem tiver interesse também pode me contactar, que a gente já fica prontos aí para quando tiver pronto esse DVD a gente já conversa, ok? Obrigado pela atenção e até o próximo tutorial.
they break them, they them, they them, they them, they cut that break, they break up that break, they break them, they them, they them, they them, they cut that break, they break up that break, they cut that break, they break up that break, they cut that break, they break up that break, they cut that break, they break up that break, they Come on.